Eu vou começar repetindo alguns versículos que eu julgo importante para quando nós vamos ler a Bíblia, principalmente com pessoas que não têm o conhecimento da palavra e não têm intimidade com a Bíblia, né? Hebreus 11, capítulo 1. A gente explicar que as pessoas têm que ler, né? Elas vão adquirir fé ao ler a Bíblia. Ora, a fé, o que que é fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E no versículo 6 do capítulo 11 do autor de Hebreus, né, ele escreveu: sem fé, então, sem ter fé, é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter fé. Pois quem dele, né, se aproxima, ou quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele, Deus, existe e que recompensa aqueles que o buscam. Também uma outra passagem que fala sobre a Escritura, 2 Timóteo, que nos ensina a importância das Escrituras Sagradas, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O que que Paulo, nessa segunda carta a Timóteo, escreveu e nos ensina nos dias de hoje, né? Ele diz que toda a Escritura, então, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Homens escreveram, então, inspirado por Deus. E ela é útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, justiça de Deus, para que o homem de Deus, aqueles que buscam a Deus, né, seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Então, nós cristãos batizados precisamos estar familiarizados com a Bíblia, com toda a Escritura, porque ela vai ser útil para nós nos ensinar, para nos repreender nos nossos erros, corrigir, para nos instruirmos na justiça de Deus, na vontade de Deus, a fim que nós estejamos plenamente preparados para toda e boa obra aqui na terra. Nós começamos a ler a Bíblia, né? Nas quartas-feiras, lemos o Gênesis capítulo 1 e 2, um pequeno resumo, até uma Ana, correção já que você final está aqui. falando de fé, eu acredito que Romanos 10, 17 também seria importante. Sim, o Romano 10, 17 nos ensina que é através de ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ler a Bíblia, nós adquirimos a fé. A fé vem por ouvir a mensagem, ouvir a palavra, é o que nós começamos a fazer na quarta-feira. Vamos ler a Bíblia e vamos aumentar a nossa fé. Romanos 10, 17, quando Paulo escreveu aos Romanos. No Gênesis capítulo 1 e 2, que nós lemos na quarta-feira passada, nós vimos que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus criou o céu, no terceiro dia ele criou a terra, o solo, né? E criou os mares, criou a vegetação, plantas e árvores. No quarto dia ele criou luminares, o sol e a lua, dois grandes luminares, e estrelas. No quinto dia, Deus criou os seres vivos aquáticos e as aves do céu. No sexto dia, criou rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais animais terrestres. No sexto dia, Deus fez o homem e a mulher como auxiliadora do homem. Deus também fez no sexto dia as plantas e vegetais, né, elas tinham era alimento para tudo que se movia e tinha fôlego de vida. Então, até então, somente as plantas e vegetais, as frutas, né, eram o alimento de tudo que se movia na terra, animais e o homem. No sétimo dia, Deus descansou. Nós vimos que Deus plantou um jardim do Éden e no meio desse jardim haviam duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E dessa árvore, a do bem e do mal, ele deu uma ordem: não poderiam comer. Poderiam comer de tudo, todas as árvores, todos os frutos, menos da árvore do bem e do mal. Pois caso comesse, conheceriam a morte. Nós vimos isso. E no final da aula passada, eu fiz um pequeno comentário que não poderia comer das duas árvores. Na verdade, até eu coloquei lá no um comentário, a ordem expressa de Deus é para não comer a árvore do bem e do mal, porque o dia que comesse dessa árvore, conheceriam a morte, teriam a morte. Deus colocou o homem, né, no jardim do Éden para cuidar e dele cultivá-lo. Essa foi a leitura da aula passada. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 3. Então vamos ler o capítulo 3, talvez o 4, e depois no final nós comentamos.
Então, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: olha a astúcia da serpente para a mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, ou seja, todos os frutos. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Ela está falando da árvore do bem e do mal. Disse a serpente à mulher: olha a astúcia dela, né? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, disse para a mulher: olha, no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, a cobiça dos olhos, né, da mulher, né? E além disso, desejável para ela se obter discernimento, ó, querer ser igual a Deus, conhecer como Deus, né? Tomou o seu fruto. Vou ler de novo, então. A mulher viu que a árvore parecia agradável, a cobiça, o paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, conheceram o bem e o mal. Então, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A gente vê aqui a diferença, e antes de comer essa árvore do bem e do mal, Deus estava com eles, conversava com eles, tinha contato com eles, e eles não se escondiam. Agora os olhos se abriram para o erro, do bem e do mal, se esconderam. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Uma pergunta retórica, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo, né? Só uma pergunta retórica. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Então, o primeiro mandamento de Deus, e ele sempre quer nossa obediência, foi esse para Adão e Eva: não coma dessa árvore, né? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha, nós aprendemos, né, quem conhece toda a Bíblia, né, 1 João capítulo 1, versículo 9, que devemos confessar nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros e Deus nos perdoa, né, pelo sangue de Cristo. Aqui é o primeiro exemplo na Bíblia de Adão não assumir seu erro, colocar a culpa até em Deus, né? Aqui, ó, foi a mulher que me deste, ó Deus, tu é culpado, tu me deu a mulher, ó, por companheira, ela que me deu o fruto da árvore, eu comi. Não assumiu a sua culpa, colocou em Deus e na mulher. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher, também não assumiu a culpa, né? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: aqui está o castigo à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Se nós pesquisarmos no Google a origem da serpente, há fósseis de serpente com pé. Então, aqui dá, por inferência, a serpente na criação, então, dá a entender que ela tinha pé. E o castigo agora não, agora você vai rastejar.
Castigo ainda a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher. Os estudiosos entendem que essa mulher seria Israel, entre você e a mulher, né? Israel. Entre a sua descendência no singular, Jesus, né? Desculpe, Maria, e o seu descendente dela, Jesus. Então, inimizade entre os povos de Deus e o povo do mundo, Satanás, né? Este, o descendente, Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente, nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou. Então, não foi morto eternamente. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então, em consequência desse pecado original, dessa desobediência a Deus, também castigou a mulher. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Então, com sofrimento. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, aqui nós vemos, através da carta de Colossenses, Efésios e também 1 Pedro, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e a mulher deve ser submissa, companheira, sujeita ao marido, assim como é ao Senhor. Daqui. E agora o castigo ao homem. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra era bela, né? Tudo bom, né? Aí até a terra vai sofrer. Ó. Com sofrimento você se alimentará dela, da terra, né? Todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui fala da morte física, né? Todos nós teremos esse corpo, o corpo decomposto, né? Fisicamente, o espírito volta ao Pai, e no dia nós vamos para o céu, depois, né, temos os corpos transformados, aqueles que foram mortos primeiro, e caso alguém tenha vivo na volta de Cristo, terão também o corpo transformado para corpos celestiais. Está lá na carta aos Coríntios, um outro estudo. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Primeira mulher. Né? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Entrou o pecado no mundo, a desobediência, né? Viram que estavam nu. Deus mostrou sua graça, sua bondade, que mesmo na situação toda, deu roupas para Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando. Olha, o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma. Assim vai viver para sempre. Não podemos permitir que ele coma esse fruto. Propósito, então, da proibição de comer o fruto da árvore da vida, eu apontei aqui, foi uma medida para evitar que vivessem para sempre em seu estado de pecado. Agora um homem é pecador. Até então, Deus criou o homem sem pecado. O homem, por seu livre-arbítrio, mulher e homem, pecaram, desobedeceram a Deus. Então, o pecado está neles, né? E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Então, versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, né, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o homem não podia mais comer da árvore da vida, que era permitido, que mantinha ele vivo. Quando comeu a árvore do bem e do mal, o que disse Deus para não comer, porque ele conheceria a morte, e a morte veio, a morte física. Capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor.
Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui nós conhecemos pela primeira vez na Bíblia essa expressão, o que é oferta a Deus, né? Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Então, porque aqui também nos ensina, porque nós conhecemos a Bíblia, que a nossa oferta para Deus tem que ser algo de com gratidão, com amor, o melhor nosso. Não pode ser sobras, não pode ser aqui por obrigação, como fala o Paulo, né? Nossa oferta não pode ser por obrigação nem com pesar, é com amor. Já começamos a aprender aqui em Gênesis. Por isso Caim se enfureceu, a inveja, né? E o seu rosto se transformou. A oferta de Abel foi com o coração e a de Caim não. Ficou com ciúmes, porque Deus se agradou da oferta de Abel. O Senhor disse para Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se ele fizesse a forma correta, seria aceito, né? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele estava Deus sabe, né? Presciência, o pecado está à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Um outro ensinamento para nós, que já conhecemos aqui boa parte da Bíblia, devemos buscar vencer o erro, né? A desobediência a Deus, aquilo que contraria a Deus, que é o pecado, a desobediência, e nós conquistamos isso com a ajuda do Espírito Santo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aqui surge o primeiro homicídio na Bíblia. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão? Pergunta retórica. Deus sabe tudo. Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão, o sangue de seu irmão. Ele matou o irmão dele, né? Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Deus não odeia a morte, Deus não devemos, não. A criação é Deus, é Ele que tem a autoridade da vida, né, não nossa, né? Então, quem matasse Caim sofreria 7 vezes. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse a encontrá-lo o matasse. Olha a graça de Deus para com Caim, mesmo castigando. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nós vamos ver que a geração de Caim, daqui para frente, vai ser chamada os filhos do homem, e a geração de Sete, lá os que buscam a Deus, né? Os filhos de Deus. Então, os filhos do homem são aqueles que não buscam a Deus, não reverenciam Deus como deve merecer. E os filhos do homem são aqueles que não buscam a Deus. Então, os descendentes de Caim, versículo 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é aquele que nós vamos ver mais tarde. Essa geração de Caim é a geração que não busca a Deus, ou são os filhos do homem. Depois, Caim fundou uma cidade, ao qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Também esse Lameque tem um outro Lameque, que é a geração de Deus, não é o mesmo Lameque. Muitos nomes na Bíblia se repetem. Lameque, como João, como Maria, né? Lameque tomou duas mulheres, uma chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então, a origem aqui, quem mora em tendas, cria rebanhos, Jabal aqui, né?
O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, a outra esposa, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres, né? Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, Ai, eu, Jesus. e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. O nascimento de Sete. Versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, Eva, né? E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, então, quando nasceu Sete anos, começou-se a invocar o nome do Senhor. O que, que é? Começou a buscar a Deus, começou a adorar a Deus, aí começaram a ser chamados filhos de Deus, a geração. Capítulo 5, são 8, dá para seguir aqui. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem, homem e mulher, na criação homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, sempre aqui é citado o primogênito. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalael. Depois que gerou Malalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalael viveu 830 anos e gerou também outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Esse é o Enoque aqui, que vai ser resgatado para o céu na história, né? Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque não conheceu a morte terrena. Enoque buscava Deus, era um fiel, né? Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo, né, o mais antigo, mais de idade, 969 anos e morreu, Matusalém. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, um nome importante na história. Grave bem isso, Noé. E disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos. Noé, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Esses três filhos também vão ter sua importância na história. Irmãos, eu vou ficar por aqui no capítulo 4 e 5, para não ficar pesado para você só ouvindo, né, a leitura. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, e caso Cristo não volte antes, né, nós leremos o capítulo 6, quando começa a corrupção na humanidade, os filhos de Deus
buscando a união com as filhas do homem, a maldade aumenta e Deus se desgosta e vem o dilúvio. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui.